Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste segundo trimestre de 2026 sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E já estudamos 4 lições, e as lições que nós já estudamos são estas. A primeira lição, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. A segunda lição, a fé de Abrão nas promessas de Deus. A terceira lição, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. E a quarta lição, a confirmação de uma promessa. E na quinta lição, hoje, estaremos estudando sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. Meu caro professor e aluno, eu peço a você que deixe o seu like e que compartilhe essa aula com outros professores e alunos, e quem sabe até com aqueles que não estão frequentando a escola dominical. Você pode enviar esse vídeo para que ele possa se animar e quem sabe retornar à classe da escola dominical da tua igreja, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Neste momento nós queremos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente em cada palavra, Senhor, que iremos falar, e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com veracidade e com autoridade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos então para a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Gênesis, ou no livro do princípio de todas as coisas, livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 32. O texto que diz: Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10... E disse, não a destruirei por amor dos 10. Repetindo, disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis capítulo 18, versículo 32. A nossa verdade prática diz: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas, quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Repetindo, Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas, quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Esse texto me lembra o que está escrito na segunda carta universal de Pedro, no capítulo 3. Um versículo bem interessante eu quero ler para você já no início desta aula. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui vemos que Deus ele é longânimo, ele é misericordioso, ele dá um tempo para o arrependimento, mas quando o homem não se arrepende, ele traz sobre o homem, sobre a terra, sobre a cidade, o juízo, e o juízo é sem misericórdia. Prosseguindo, vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis capítulo 18, versículo 23 a 32. Eu recomendo que você leia
todo o capítulo 18, meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, porque na verdade a lição tratará sobre todo o capítulo 18. O capítulo 18 tem 33 versículos. E eu quero ler para você então esse capítulo para que você possa tomar consciência de que a lição trata de todo o capítulo e não apenas do versículo 23 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 18. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse, meu Senhor, se agora tem achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram, assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e senão sabê-lo-ei. Versículo 22. Então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor,
se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 55, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, dizendo: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Último versículo, disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. O último versículo deste capítulo, versículo 33, diz assim: e foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém. Acabamos de ler o capítulo 18 do livro de Gênesis. Continuando, temos os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. Segundo objetivo, explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Terceiro e último objetivo, refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Portanto, estes são os objetivos da lição. Vamos então para a nossa introdução. Eu recomendo a você, tenha à sua mão uma canetinha, tenha a revista da Escola Dominical nas suas mãos e um exemplar da Palavra de Deus para poder conferir os versículos e assim estar mais apto, caro professor, para lecionar no próximo domingo, quando estudaremos a 5ª lição do segundo trimestre de 2026. Vamos, pois, à leitura desta lição e a algumas explicações muito importantes que temos para passar para vocês aqui. Temos algumas imagens importantes também para mostrar durante esta aula. Fique atento, meu caro professor e aluno, até o final e você vai ver como será enriquecedor para você estudar conosco esta 5ª lição que fala sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. Nossa introdução diz assim: nesta lição estudaremos Gênesis 18. Veja que nós fizemos a leitura de Gênesis 18 junto com você, meu caro professor e aluno. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. Temos nesta lição um grande exemplo de intercessão. O que é intercessão? É clamar pelo outro, é se colocar entre a pessoa que te pede oração e Deus. É você ser um sacerdote. O sacerdote levava as questões, as causas, os problemas, os pecados do povo diante de Deus. Através do sacrifício, ele pedia perdão a Deus pelos pecados do povo. Então ele tinha uma atitude de interceder, estar ali entre Deus e os homens, no sentido do homem para Deus, porque de Deus para o homem era o trabalho do profeta. Então nós temos vários exemplos de lindas intercessões na Bíblia, como por exemplo Daniel, como por exemplo Moisés, o próprio Senhor Jesus Cristo, que intercedeu pelos seus discípulos em João no capítulo 17, por exemplo. Temos o exemplo dos apóstolos Pedro, Paulo, que intercederam também por pessoas. Enfim, a intercessão é algo que deve estar sempre presente em nossa vida. Eu creio que você, assim como eu,
está sempre intercedendo por alguém. Pessoas que nos pedem oração, pessoas que nos pedem conselho, oração, e nós acabamos intercedendo por essas pessoas diante de Deus e clamando por elas. Abraão intercedeu pelos justos que estavam ali em Sodoma e Gomorra, e Deus ouviu o seu clamor, e Deus atendeu o seu clamor. E dali foram tirados Ló e a sua família. Infelizmente, a mulher de Ló olhou para trás e se tornou em uma estátua de sal. Isso nós vamos ver durante esta lição. Ló e suas filhas conseguiram escapar. E eles deveriam sair, irmãos, porque após a intercessão de Abraão, o anjo do Senhor não poderia destruir aquela cidade enquanto a família de Ló não estivesse em segurança. Gênesis capítulo 19, versículo de número 22 diz assim: apressa-te, escapa-te, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Enquanto Ló e sua família não estivessem em segurança, nenhuma destruição viria sobre aquela cidade. Prova que a intercessão de Abraão foi importantíssima para socorrer o seu sobrinho Ló. Vamos então ao primeiro tópico da lição: os anjos visitam Abraão. Primeiro subtópico do primeiro tópico: Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. É claro, ficará muito mais fácil para você entender, já que lemos o texto sagrado. Se você não lê, meu caro professor, o capítulo 18 de Gênesis completamente, você vai ter que fazer essa leitura novamente para poder entender o que diz a lição. Então, de antemão, faça a leitura de Gênesis 18 por completo. Vamos lá, primeiro subtópico do primeiro tópico, então. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, um momento glorioso que antecedeu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer e não era na vida de Abraão. O que era isto? A destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que, quando tinha aquecido o dia, tal fato indica que a visitação se deu por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era o momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Neste horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. Irmãos, 3 homens, 3 varões, 3 anjos indo em direção à casa de Abraão. Isso nos lembra a Trindade Divina que nós estudamos no trimestre anterior. Poderia ir somente um? Poderia. Poderiam ir 2? Sim. Mas foram 3 anjos, 3 seres angelicais que se aproximaram da casa de Abraão e ali dialogaram com ele. Prosseguindo, temos aqui a continuação do texto e uma imagem que ilustra a chegada destes 3 seres angelicais. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Amados e queridos irmãos, é lamentável que hoje, em nossos dias, não podemos ser tão hospitaleiros como eram os hebreus naquela época, devido à violência, devido à malícia, à malignidade que impera em nossa cidade, estados e até no país. Nós precisamos ser muito cautelosos com aqueles que entram em nossas residências. Mas a hospitalidade é algo maravilhoso que fez com que muitas pessoas recebessem anjos e fossem plenamente abençoados. Lembro-me aqui da esposa de Manoá, que depois contou para o seu esposo Manoá que tinha recebido uma visita angelical e oraram ao Senhor para que o anjo voltasse novamente, para que eles soubessem como tratar aquela criança que nasceria em sua residência. Que criança é essa? Sansão.
Portanto, a hospitalidade no texto sagrado traz para nós ensinamentos preciosos e vale a pena ser hospitaleiros a despeito de tudo que nós temos visto nos últimos tempos. Sejamos, entretanto, cautelosos quanto a isso. Segundo subtópico do primeiro tópico, a hospitalidade de Abraão. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão, e ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido atualmente. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes e, enquanto estavam ali, desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão: onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos que não pertenciam à família estavam presentes, mas certamente eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então, os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Era essa a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. Deus havia dito lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, que abençoaria Abraão, que multiplicaria a sua semente, e até este momento do texto sagrado apenas tinha lhe nascido Ismael, e era filho de Agar, a egípcia, e não filho de Sara, sua esposa. Ora, essa palavra dos anjos confirma, consolida e determina o tempo do cumprimento da promessa de Deus. Terceiro subtópico do primeiro tópico, o riso de Sara. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele, como lemos aqui no versículo 14 do capítulo 18, que diz: haverá coisa alguma difícil ao Senhor? E diz mais o versículo: ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Deus conhece o nosso coração e ele viu fé no coração de Sara apesar da sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. No entanto, ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e da nossa dor. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. Aqui nós vemos uma dupla missão desses anjos. Primeiro, eles vieram anunciar o nascimento de Isaac. Vieram confirmar mais uma vez e determinar de fato quando isso aconteceria. E agora vem o castigo sobre Sodoma e Gomorra, que é o que veremos nos tópicos posteriores. Vamos então à sinopse dessa primeira parte da lição. Deus é bom e envia seus anjos para visitar a casa de Abraão e revelar a ele o que faria a Sodoma e Gomorra. Repetindo, Deus é bom e envia seus anjos para visitar a casa de Abraão e revelar a ele o que faria a Sodoma e Gomorra. Segundo tópico da lição, Deus anuncia seus planos a Abraão. O anúncio da destruição é o primeiro subtópico do segundo tópico. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre seus pastores. Isso foi estudado em lições anteriores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro, e este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló, portanto, escolheu um lugar que era como o jardim do Senhor, era como o jardim de Deus, era um lugar com muitas plantações,
uma civilização, nós vamos ver daqui a pouquinho em uma tela, desenvolvida para aquela época. Então Sodoma e Gomorra eram cidades agitadas, sim, onde os habitantes alimentavam sentimentos libidinosos, sentimentos malignos e intentaram até contra os anjos do Senhor. Então nós vemos ali uma cidade que era visivelmente próspera, mas espiritualmente perversa. Vamos então ao segundo subtópico do segundo tópico. O pecado leva à destruição. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos aos fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. O Salmo 25, versículo 14, nos diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Continuando, o pecado de Sodoma e Gomorra era imenso, e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Então, o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e senão sabê-lo-ei. Amados irmãos, Deus decreta juízos. Isso aconteceu com os cananeus, isso aconteceu com os homens antediluvianos. Isso mostra que Deus tem o tempo certo para agir. Chega um momento que a taça da ira de Deus chega no seu limite máximo. Então chega a hora de Deus decretar o seu juízo. Isso aconteceu em várias ocasiões e ainda acontecerá. Estamos vivendo num mundo promíscuo, estamos vivendo num mundo perverso e certamente Deus está muito irado com esta geração perversa, hostil. A ordem do Novo Testamento é: salvai-vos desta geração perversa. Então, amados, precisamos manter a nossa integridade, a nossa santidade em meio à podridão deste mundo. Como diz no livro de Isaías, nós precisamos resplandecer a nossa luz, porque as trevas estão cobrindo a terra e nós precisamos reluzir. Nós precisamos transmitir a luz do Evangelho, a luz que transforma, a luz que ilumina o caminho daqueles que querem realmente ter uma vida diferente e um dia também serem tirados desta terra para estar para sempre com o Senhor nos céus. Prosseguindo, vamos ao terceiro subtópico do segundo tópico, a intercessão. A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos nas cidades. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor, pediu com paixão e misericórdia a graça de Deus em favor dos inocentes. A iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra era tão grande que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. Meus amados e queridos irmãos, temos aqui o poder da intercessão. Abraão, quando soube da destruição, ele poderia muito bem dizer: ainda bem que não estou lá, eu estou salvo. Não, ele se coloca diante de Deus e diz: Senhor, se houver 50 justos, Senhor, o Senhor vai destruir? Senhor, se dos 50 faltarem 5, ou seja, se tiver 45, o Senhor vai destruir? Senhor, e se tiver 30, o Senhor vai destruir? Senhor, se tiver 20, o Senhor vai destruir? Senhor, se tiverem 10 justos, o Senhor irá destruir? Abraão, meus amados irmãos, poderia chegar ao número 1 e perguntar ao Senhor: Senhor, se tiver um justo, o Senhor irá destruir?
Mas quando ele chegou no número 10, ele entendeu que Deus não destruiria aquela cidade se houvesse ali um justo, porque Deus jamais vai tratar o justo como trata o ímpio. E isso ele foi bem claro na sua oração ao falar com o Senhor. Porventura não faria juízo ou juiz de toda a terra? O Senhor é o juiz de toda a terra e age com compaixão, com misericórdia, com equidade, e assim ele age para com os seus, protegendo e castigando aqueles que são os ímpios, os pecadores, que não querem ouvir a sua voz, nem fazer a sua soberana vontade. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma, e Ló encontrou-os e convidou-os a passar a noite em sua casa. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ló não consente com tal coisa e oferece as suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Ló aproveita a situação e foge com sua mulher e as suas filhas. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e fogo. Essas cidades tornaram-se símbolo de advertência divina contra a maldade. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas, e o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. E daqui a pouco vamos trazer dados importantes sobre a arqueologia que corroboram com isto que diz a palavra do Senhor. Vamos então à segunda sinopse da lição. Deus anuncia a Abraão o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. Repetindo, Deus anuncia a Abraão o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. Terceiro e último tópico da lição, a destruição de Sodoma e Gomorra. Primeiro subtópico do terceiro tópico, Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade na época de Noé por causa da corrupção geral do ser humano, que está registrado no capítulo 6 e 7 de Gênesis, a destruição de Sodoma e Gomorra nas campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Segundo subtópico do terceiro tópico, uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas, a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas, sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Portanto, eles fugiram, irmãos. Como diz em Gênesis capítulo 19, versículo 17, a ordem foi: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pare em toda esta campina, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Era esta a recomendação dada pelo Senhor para Ló, sua esposa e suas filhas. Eu trouxe para vocês esse quadro que mostra aqui o doutor Stephen Collins. É interessante, irmãos, porque nós temos aqui um arqueólogo que durante 15 expedições esteve em uma região lá da Palestina, que hoje pertence à Jordânia. E nesta cidade chamada Tal El-Hammam, ele encontrou fósseis, ele encontrou vestígios da destruição de uma grande cidade.
E segundo este arqueólogo, a destruição atingiu 5 cidades ali. Nós temos na Bíblia Sodoma e Gomorra. Há relatos que até mesmo Jericó foi abalada com este grande cataclisma que aconteceu ali. De fato, há um histórico que um meteoro entrou na atmosfera e desceu exatamente sobre o local onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Você pode encontrar vídeos em inglês deste arqueólogo, onde ele relata as suas pesquisas. O doutor Stephen Collins é um arqueólogo bíblico proeminente, conhecido por dirigir as escavações em Tal el-Hammam, na Jordânia, local que ele identifica como a Sodoma bíblica. Collins liderou mais de 15 temporadas de escavações no sítio de Tal el-Hammam, acumulando evidências que, segundo ele, apontam para a destruição catastrófica da cidade bíblica de Sodoma na Idade do Bronze, ou seja, entre 3.300 a.C. a 1.200 a.C. Alguns chegam a dizer que a destruição foi em 1750, outros em 1800 a.C. O certo é que nós temos aí neste local vestígios de uma grande destruição e com fogo. Há peças ali queimadas e mostra que a palavra de Deus se confirma, a arqueologia confirma a Bíblia mais uma vez. Este mapa que você está vendo aqui tem a divisão atual. Aqui nós temos a nação de Israel, aqui nós temos Jordânia, que ocupa esse grande espaço aqui próximo ao Rio Jordão. Eu lembro a você que Ló escolheu as campinas do Jordão. Então o senhor Collins, o doutor Collins, chegou à conclusão que aqui estava a cidade de Sodoma e Gomorra. E com a queda deste asteroide, como dizem, muito sal foi levantado, sal do Mar Morto. E aí então entende-se por que a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal, havendo pois a queda deste asteroide que desceu em forma de fogo, levantou-se então uma grande quantidade de sal e cobriu a mulher de Ló, e por isso ela não foi transformada como alguns pensam, transformou, não. O sal veio sobre ela e ela ficou ali mesmo, prostrada no caminho, porque olhou para trás e não deveria ter olhado para trás. Prosseguindo, irmãos, nós temos aqui o que seria a cidade de Sodoma e Gomorra naquele tempo. Segundo o Dr. Collins, essa cidade seria uma cidade muito bem desenvolvida e ao seu lado muitas plantações, muitas frutas, muitos legumes sendo cultivados. Isso nos lembra o que diz a palavra de Deus, que quando Ló olhou para a campina do Jordão, viu que era toda regada como o jardim de Deus. Era um lugar de muita prosperidade, meus amados irmãos. Então, Sodoma e Gomorra eram cidades já desenvolvidas para aquela época. Isso nos lembra as grandes cidades que nós temos hoje, com sua densidade demográfica, favorecendo a violência, favorecendo a promiscuidade, favorecendo a multiplicação do pecado dentre o povo. Aqui temos então supostamente o que seria a cidade de Sodoma e Gomorra nos dias de Abraão, e que foi totalmente destruída e nunca mais erguida, como diz o nosso comentarista. Prosseguindo o terceiro subtópico do terceiro tópico, transformada em estátua de sal. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez, para ver as cidades queimando e ficou convertida numa estátua de sal. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Continuando, como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Diz a Bíblia, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Isso mostra que havia sim produção agrícola naquela região.
Sinopse da última parte da lição: Deus é amor, mas também é um fogo consumidor, e não tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra. Repetindo, Deus é amor, mas também é fogo consumidor, e não tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra. Vamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. Finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado e o Senhor deu tempo para que se arrependessem, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Eterno. Amém. Terminamos esta aula convidando você para a próxima aula. Não perca a 6ª lição do 2º trimestre de 2026, lição na qual estudaremos sobre o nascimento de Isaac. E eu conto com a sua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Dominical, na próxima semana. Deus vos abençoe e continue orando por nós para que prossigamos com este importante e maravilhoso trabalho de trazer para você a lição dissecada para que você possa ensinar, meu caro professor, em sua classe, e você, caro aluno, fique atento e ajude seu professor durante a exposição em classe. Deus vos abençoe. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a próxima lição, em nome de Jesus. Amém e amém.